Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do F5 Podcast. E hoje nós vamos falar com a presidente do Conselho do Direito das Mulheres. Vamos falar sobre violência doméstica, ações, apoio e é um tema que realmente dói, causa muita dor, principalmente para as famílias que são vítimas de agressões constantemente. Fica comigo, porque o F5 Podcast começa agora. Hoje nós vamos bater um papo com a presidente do Conselho dos Direitos das Mulheres, aqui de Primavera do Leste, ela que assumiu recentemente e, olha, já está fazendo muitas ações. Eu estou falando da doutora Miriam Cardoso. Olá, Elaine, é um prazer estar aqui com você. Falar sobre o Conselho, falar sobre esse tema, né? Que por mais que muitas pessoas pensem, nossa, mas vocês vão falar novamente sobre violência doméstica? Sim, esse é um assunto que é necessário ser falado, ser repetido, ser replicado quantas vezes for necessário, porque a violência ela tem feito parte da sociedade e os reflexos dela vai além daquela mulher que é vítima de violência, né? Então é um prazer estar aqui para falar com você, para que a gente possa trocar, né, algumas informações, você que é mais que conhecedora sobre o assunto, né, a gente que conhece um pouquinho da sua trajetória, você é um exemplo para muitas mulheres, né? Então eu acho que vai ser um bate-papo muito produtivo. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, por ter atendido o nosso convite e realmente é um tema, como eu digo, um tema que dói, um tema urgente e um tema pesado acaba sendo, né, doutora? Sim. À frente do Conselho dos Direitos das Mulheres, o que a senhora tem enfrentado? Quais os desafios que já de cara a senhora já deu início? Nessa gestão, né, a gente teve eleição no mês de maio e elegemos a nova diretoria do conselho, mas eu já faço parte do conselho de gestões anteriores, né? Eu já estive como vice-presidente do conselho na época que a dona Euzenir era presidente do conselho, na gestão passada que a Juscelene foi presidente do conselho, a gente estava ali também como secretária, auxiliando na gestão. E os desafios, eles sempre são praticamente os mesmos, né? É uma questão cultural, a questão de você tentar mudar algo que as pessoas têm atrelado a elas por muito tempo, existe uma grande resistência, né? Então, principalmente quando você fala sobre direitos da mulher, né? Durante muitos anos, a mulher ela foi tida como um objeto, sim, né? Então, quando você começa a falar na mulher de igual, e aí eu não digo de igual na questão da força, mas eu digo de igual na questão de direitos, né? Nós mulheres sabemos que em algumas coisas a gente jamais vai conseguir se igualar ao homem. Exatamente. Mas o que nós buscamos não é isso. Nós buscamos o respeito, nós buscamos ser tratadas com dignidade, nós buscamos poder assentar, né, em lugares que antigamente só o homem podia se assentar. Não por sermos só mulher, mas porque além de mulher nós temos qualificação para ocupar, sim, esses lugares, né? E a sociedade muitas vezes acaba menosprezando. E muitas vezes nós mulheres acabamos menosprezando, né, a capacidade de uma outra mulher. Quem nunca fez uma piadinha, só podia ser mulher no volante? Isso me deixa muito triste, porque eu já vi, inclusive em redes sociais, uma mulher comentando num post da outra que apanhou, sabe? E dizer, apanhou porque quis, porque que não larga. Gente, muitas vezes não é fácil, não é fácil. Uma porque às vezes ela é dependente financeiramente ou emocionalmente
Tem tudo isso, né, doutora? Tem. Na verdade, assim, nós temos o hábito, né, de julgar o outro, de dizer, se fosse comigo, eu faria diferente. Mas, na verdade, a gente só sabe qual é a nossa reação diante de uma situação quando a gente está dentro dela, né? Então, é muito fácil quem está de fora, né, querer dizer como o outro deveria se portar, como deveria se comportar. E sem conhecer a história, eu sempre brinco, eu sempre gosto de fazer uma dinâmica, um quebra-gelo quando a gente vai falar sobre esse assunto de troca de calçados, né? Por mais que o calçado da minha colega sirva no meu pé, eu não sei por onde ela passou com aquele calçado. Então, por mais que a outra seja mulher, eu não sei a dinâmica que ela vive, eu não sei o ambiente em que ela foi criada, eu não sei as situações ao qual ela tem se submetido, né? Que tipo de violência ela já sofreu desde a infância. Então, assim, é muito fácil a gente que está de fora falar do outro, mas só quem caminhou, só quem vive, sabe? E muitas vezes, eu digo só quem vive assim entre quatro paredes. Porque muitas vezes quem está naquele mesmo ambiente familiar, o ciclo de amigos que convive ali constantemente com aquela mulher, nem sempre consegue observar a situação que ela está passando, o que acontece. Que às vezes nem ela mesma consegue, né, observar e saber que ela está ali no relacionamento que causa dor. Eu costumo dizer um relacionamento ruim e que causa dor, porque ela pode estar num relacionamento tóxico, ou no abusivo, que existe a diferença, né? E assim, a gente precisa ter em mente, eu falo que enquanto sociedade, né? A gente sempre acha assim, mas a violência... uma vez eu ouvi de uma pessoa no período eleitoral que a questão da violência doméstica não era responsabilidade do gestor, porque não foi, na hora de casar, não foi o gestor municipal que ajudou, né, a pessoa a escolher o marido. E, infelizmente, ainda existe essa cultura. Só que, na verdade, a questão da violência doméstica, ela não é uma responsabilidade só do gestor municipal, ela não é responsabilidade só das polícias, ela não é responsabilidade só do Poder Judiciário, ela não é responsabilidade só da promotoria, não. A violência doméstica, ela é de responsabilidade de todos nós, enquanto sociedade. Sim. Né? Hoje, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela considera a violência doméstica como uma questão de saúde pública, né? Porque a mulher, quando ela é vítima de violência doméstica, não é só aquela mulher. É todo o ciclo familiar. Todos os que fazem parte daquela família acabam, mesmo que de forma indireta, sofrendo a violência. Sim. É a mãe que muitas vezes não consegue dormir à noite, preocupada com a filha que está naquele relacionamento, então ela começa a ter problemas para dormir. Ela começa a ter transtornos psicológicos, ela começa a desenvolver ansiedade. Então tudo isso vai para onde? Vai para a saúde. A saúde pública. Não é? E aí, para o administrador privado, para o dono de uma empresa que tem uma funcionária, ela não começa a não render, porque ela vai no médico, ela vai ter que fazer terapia, ela vai tomar medicação, aí começa a questão de atestados médicos, né? O desenvolvimento, talvez, dela no ambiente de trabalho, ela já não rende mais como antes. Então, não tem como eu dizer, não é problema meu. É problema de todos nós. De todos. E a mudança só vai vir, Elaine, quando todos nós nos posicionarmos verdadeiramente, sabe, para combater esse tipo. É a mãe que, quando está educando o filho, ensinar. Quando vê o filho agir de forma, né, abusiva com a irmã dentro de casa, já corrigir. Porque é nesses detalhes que a gente começa a mudar uma cultura. Né? Na forma de educar, a gente começa a mudar a cultura de uma sociedade. Agora, falando do conselho, onde entra o conselho quando uma vítima, primeira coisa que eu digo, ela precisa estar ciente que ela realmente está, né, em um relacionamento ruim, que ela precisa sair. Quando ela decide sair, onde o conselho entra? Qual é o apoio que o conselho dá? Na verdade, hoje, a gente não desenvolve ações de forma isolada. Porque hoje nós temos em Primavera uma rede de enfrentamento. Sim. Né? Então, o conselho, ele faz parte dessa rede. Então, hoje nós não trabalhamos de forma individualizada. As instituições não trabalham mais
de forma individualizada. Hoje nós trabalhamos em rede. Então, essa mulher, na verdade, ela pode estar procurando qualquer instituição que compõe essa rede de enfrentamento. Por exemplo, ela pode buscar o auxílio na escola do filho, porque nós desenvolvemos durante o ano qualificações, capacitações para que todas as instituições que compõem a rede passem por um aprimoramento, para que saiba receber essa vítima, para que saiba identificar sinais de violência, né? Desde a criança na escola até a mãe quando vai em uma reunião escolar, né? Então, ela pode buscar esse aporte em qualquer uma instituição, CRAS, CREAS, no próprio Conselho da Mulher, né? Nós temos a OAB, então se ela for buscar esse aporte também na Sala da Mulher. Então, hoje existe uma rede muito bem estruturada no nosso município que atua com as mulheres em situação de violência. E aí, quando você fala assim, até ela se identificar como vítima. Então, hoje nós fazemos muitas palestras, nós fazemos muito preventivo. E qual é o objetivo de se falar tanto sobre isso? Para que a mulher ela possa se identificar. Que é a primeira como vítima, coisa, que né? é o principal. Né? Então, nós fazemos palestras, nós fazemos rodas de conversa, nós fazemos eventos, cafés da manhã, tarde com bate-papo, para que a mulher ela possa se identificar. Às vezes, ouvindo o testemunho de uma outra mulher, ela possa ver, olha, mas isso também acontece comigo. Porque e eu achava que não era. Porque muitas vezes ela está sofrendo uma agressão emocional, mas acha que aquilo é amor, gente. E na verdade, eu sempre gosto de falar que assim, a violência psicológica, ela é o pior tipo de violência que um ser humano pode sofrer. Exatamente. Porque ela te desconstrói, sabe? Ela começa a te desconstruir de dentro para fora. Então, quando você já vê fora uma mulher já abatida, uma mulher já que deixou de se cuidar, por dentro ela tá muito pior. Muito doente. Muito doente. E assim, a violência psicológica, ela é muito sutil, né? Ela começa com coisas muito sutis e o autor da violência, ele muitas vezes faz essa violência, ele pratica essa violência de forma engraçada, né? Ele faz num tom engraçado, num tom de deboche para dizer assim, mas eu só tava brincando. Mas falou que a mulher não faz nada direito. Mas que falou ela tá que ela é feia, feia. Que ela engordou. Exatamente, que ela não se cuida, né? Que ela não sabe fazer nada direito. E sem contar que a culpa ele coloca sempre na vítima. Sempre a vítima é culpada sempre. E ela não é culpada. Às vezes ele explode e ele fala bem assim, mas também você falou isso, né? Eu cheguei cansado. Sempre fica buscando justificar a violência, né? E o problema é que nós mulheres, nós temos sempre o hábito de achar que nós temos o poder de mudar alguém. Não muda. Né? Nós não conseguimos mudar nem nós mesmos, né? Eu acredito que todas nós, se a gente for parar para observar, tem coisas em nós que a gente gostaria de mudar e a gente não consegue. Não consegue, vai né? mudar o outro. Aí a gente tem a ilusão de que vai mudar o outro. Não, mas é porque ele foi criado assim. Fica tentando justificar, sabe, a violência. Não, mas se eu tivesse ficado quieta, isso não teria acontecido. Ele ficou nervoso, ele quebrou... né? Ele quebrou a TV, ou ele quebrou o copo, ele quebrou o espelho, ele quebrou isso porque ele estava nervoso, porque ele passou uma situação no trabalho, então, e aí eu fui tentar falar sobre isso e ele estava nervoso, eu podia ter esperado. Inclusive, agora, exatamente agora que nós estamos aqui batendo um papo, conversando sobre esse tema, uma mulher a cada 7 minutos está sendo violentada, sofrendo agressão psicológica, violência doméstica. A cada 7 minutos no Brasil, uma mulher está sofrendo agressão física. E assim, e as pessoas ainda falam assim, né? Por que falar tanto sobre isso? Muitas vezes a gente questiona, mas se a gente for olhar, sabe, à nossa volta tem mulheres muito próximas de nós que vivem essa situação de violência. Nas igrejas. E sim. Na verdade, assim, a gente precisa desmistificar algumas coisas, né? As pessoas, e aí falando da questão religiosa, né? Muitas pessoas deturpam
pegam textos isolados da palavra do Senhor para justificar algumas atitudes que elas praticam, né? E aí algumas outras pessoas desinformadas, né, que não conhecem o contexto, acabam tendo aquilo como verdade absoluta, sabe? Eu sempre gosto de falar, por exemplo, a Bíblia fala que a mulher ela deve ser submissa ao marido. Mas aí vamos ver a origem da palavra submissão? Que a palavra cristã fala, que a Bíblia fala. A palavra originária da Bíblia, quando se trata do termo submissão, não é o que nós conhecemos na língua portuguesa. Porque toda palavra, quando ela vem traduzida, ela vai perdendo o seu sentido Sim. original. Principalmente o hebraico, que é completamente diferente da língua portuguesa. Então, algumas palavras que existem no hebraico, ela não tem tradução para a nossa língua. Então, quando se ouve essa tradução, pegou-se alguma coisa que era meio que parecido. Mas a palavra original, quando você fala sobre submissão, no contexto original, ele está dizendo assim, estar debaixo da mesma missão. Não é uma submissão de escravidão, não é um jugo. É estar debaixo de uma missão. E quando um homem e uma mulher elas se unem em matrimônio, eles têm o mesmo propósito. Claro. Constituir uma família, edificar uma casa, criar filhos, homens e mulheres de valor perante uma sociedade. Esse é o propósito. Então, quando a Bíblia fala que a mulher ela deve estar debaixo da mesma missão do marido, os dois terem o mesmo propósito. E aí eu vou além. E eu sempre brinco que assim, para a mulher ficou a parte mais fácil, porque para a mulher é só essa questão de estar no mesmo propósito. Mas aí a gente continua lendo, a palavra fala bem assim, vocês maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. Então o papel pior, em tese, é para o homem que ele deve amar a mulher, fazer tudo por aquela mulher, a ponto de dar a própria vida por ela, né? E aí, infelizmente, a gente tem pregadores e pregadores, né? Que deveriam estar ensinando, explicando a palavra certa, da forma correta. Da forma correta. Mas tem alguns pregadores que dizem, a mulher tem que ser submissa ao homem. A mulher tem que fazer tudo para o homem. Não é bem isso. E, na verdade, assim, se a gente for olhar, a Bíblia fala bem assim, que o marido que ele não trata bem a sua esposa, as orações deles não são ouvidas. Eu já li isso. Eu já li isso. Então, assim, ele está orando em vão, né? Porque se ele não honra a sua esposa como deveria honrar, as orações dele sequer são ouvidas. Né? E aí, assim, a gente precisa ver, por exemplo, existe um rol do que é o amor. Né? A palavra lá em Coríntios fala que o amor ele é bondoso, que o amor é tardio em irar, que o amor não busca os seus próprios interesses, né? E o amor não é dói, benigno, né? o amor não machuca, né? Então, quando a gente olha para aquele amor e a gente tem um esposo que tem esse amor, que pratica isso, eu acho que qualquer mulher quer ser cuidada, quer estar debaixo desse mesmo propósito, né? Então, o que eu falo, Elaine, é que assim, nós precisamos de informação. E a própria Bíblia já fala, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Exatamente. E nós, enquanto sociedade, estamos perecendo por falta de conhecimento. E não é porque não existe o conhecimento, é porque muitas vezes nós nos acomodamos e não queremos buscar esse conhecimento. Porque olha só, a gente tem podcasts, a gente tem tantas informações nas redes sociais, mas a gente não busca essas informações. Porque essas informações, elas vão exigir de nós mudança. E voltando à questão das vítimas, a gente começa a falar e nós vamos além, porque, na verdade, nós queremos que a mulher se sinta, gente, uma princesa no lar. Exato. Bem cuidada, né? Bem cuidada. E também, fora isso, a gente quer alertar. Sim. Olha, mulher, você está num casamento que te faz bem? Você está num relacionamento que te faz bem? Se ele não te faz bem, é hora de sair. E eu acho importante você, que nem você tocou nesse assunto da violência dentro do âmbito religioso, porque ela é real. Sim. Ela é muito real. E muitas vezes as mulheres, elas não buscam ajuda porque elas estão atreladas a esses ensinamentos errados. Então é importante falar sobre isso. Sim. Né? E como você havia me perguntado sobre onde elas buscam ajuda, né? E hoje a gente tem uma série
Tem parcerias hoje, né? Hoje Existe tem. Hoje a parceria. gente consegue ajudar, por exemplo, aquela mulher que ela não quer denunciar o marido, por exemplo, porque tem situações. Ela A mulher, acha ela que se passa. denunciar... A mulher, ela, por exemplo, aquela que é vítima de violência moral, violência psicológica, ela muitas vezes ela não quer ver o pai dos filhos dela na cadeia, né? Porque essa é a frase fala. que a gente sempre ouve, né? Ou Então, diz assim, se ele for preso, quem vai ajudar, né? Ajudar a alimentação para os meus filhos. Então, Sim. na verdade, queira ou não, mesmo ela saindo, ela continua sendo refém desse marido. Sim. Devido à parte financeira, né? E é aí que a gente entra, né? Porque assim, hoje com a rede de enfrentamento, com o apoio de todas as instituições, a gente consegue auxiliar essa mulher de muitas formas. A gente consegue, com parcerias, por exemplo, oferecer curso de capacitação profissional para que essa mulher ela tenha uma profissão, para que ela consiga ter a própria renda dela e ela não dependa financeiramente desse autor da violência. Isso é ótimo. A gente tem acompanhamento psicológico para essa vítima e para a família, né? Para que ela possa se fortalecer. E aí, hoje, por exemplo, a gente tem um projeto dentro da Patrulha Maria da Penha que acontece dentro do próprio batalhão e elas se sentem lisonjeadas e eu acho que é algo que empodera elas de uma forma de poder dizer assim, eu vou na psicóloga lá no batalhão da PM. Então, assim, olha... Se sente segura, né? E tem segurança para falar isso. Sim. Sim. Né? Isso é importante. E lá, por exemplo, não é só a mulher não tem a necessidade dela fazer um boletim de ocorrência para que ela tenha esse aporte. Porque o nosso objetivo é o quê? É para que ela entenda que ela não precisa estar em um relacionamento em que ela é agredida. Ela consegue romper isso. E quando eu falo agressão, eu não digo só da violência física, porque para nós todos os outros são violência. Né? Então a gente dá esse aporte. Já teve situação, por exemplo, a gente tem na rede um projeto que acontece dentro da cadeia pública, com os autores de violência. Porque nós entendemos que não adianta a gente cuidar da mulher. Porque aquele autor da violência, quando ele sair de lá, ele vai entrar em outro relacionamento ou ele vai reatar com aquela mulher. Então ele também precisa de um acompanhamento. A senhora acredita na ressocialização do agressor? Olha, e eu vou te falar uma coisa, eu não só acredito, como nós temos estatísticas que comprovam isso. Que bom. Isso é muito bom. Em 3 anos que nós temos desse projeto dentro da cadeia pública, passaram por ele 100 autores de violência. Nós tivemos 2 casos de reincidência. De 100, só 2 casos. De 100, só 2 casos. Graças a Deus. Né? Entende? Por quê? Porque o trabalho, ele é para trazer essa consciência, sabe? Para que eles entendam que a forma como eles viveram até agora não era o correto. E é tão engraçado, Elaine, que assim, quando a gente vê no final do projeto, eles escrevem um depoimento, eles sempre escrevem as cartas e a gente vê ali o quanto aquilo impactou a vida deles. Sabe? Esse projeto ele acontece uma vez por semana, durante 3 meses. Então, assim, se falado sobre vários assuntos e tem duração ali de 3 horas. Ele é feito por uma psicóloga que trabalhou, que se especializou nisso. Então, assim, para nós tem sido surpreendente, sabe? O resultado que a gente tem alcançado. Até porque é aquilo que eu falo, a gente precisa trabalhar com o autor da violência, porque ele pode não voltar com aquela mulher, mas ele vai encontrar um outro relacionamento. E se ele não for tratado, ele vai replicar novamente. Só que assim, existem casos e casos. A gente está falando de um autor de violência, né? Mas existe o narcisista, existe o psicopata, que já é uma situação mais delicada. Mais delicada e existe a diferença. Né? Normalmente as pessoas, eu costumo dizer, doutora, vítimas. Eu, inclusive, lancei um livro onde eu chamo de vítimas. Eu não falo violência doméstica só contra a mulher, porque o homem também sofre violência doméstica. Mas ele não denuncia por vergonha, né? Muitas vezes por vergonha. Então eu costumo dizer vítimas, né? Então assim, hoje está mais fácil ela sair, porque hoje tem a Lei Maria da Penha,
que consegue assistir essa vítima. Eu saí de uma violência que, na época, eram todos os tipos de violência. Todos eu sofri. E não tinha como sair. Há quase 30 anos atrás, não existia uma lei, né, que amparasse. Você não podia ir numa delegacia reclamar, porque se você reclamasse, você estava errado. E hoje está muito mais fácil, né? Porque hoje tem a parceria do conselho com a polícia, com a saúde, Sim. né? E também com o judiciário. Sim, sim. Então, a minha opinião é o seguinte: primeiro, a mulher precisa saber se ela está com um narcisista ou com um psicopata. No meu caso, foi um psicopata. Então, E foi hoje difícil sair. existe assim nas redes sociais, existem testes, né, que você pode fazer ali para você identificar esse traço, esse perfil, né? E diante de tudo isso, eu me achei na obrigação que eu deveria alertar. Eu acho que essa é a minha missão na Sim. Terra, sabe? E aí eu acabei escrevendo um livro. Primeiro, a coisa que eu falo: você está em um relacionamento tóxico ou em um abusivo? A diferença é, o narcisista, ele não bate. Ele acaba com você, mas emocionalmente, né? Te derruba, te deixa lá no chão. E sente prazer. Sente prazer porque ele tem que ser elogiado. Aonde ele chega, ele tem que ser o melhor de todos. Mas ele só chega na agressão física quando ele vê que ele está perdendo o poder sobre a vítima. Peraí, a vítima abriu os olhos e já conseguiu detectar que é um narcisista, aí ele passa para a agressão. E ainda culpa ela depois. Exatamente. Já o psicopata, ele não tem hora nem lugar. Ele bate, ele não quer saber se está perto das pessoas, se está perto da sua família, dos seus filhos. Então, existe sim essa diferença. Sem contar que também a culpa é sempre sua. É. Então, está aqui, até trouxe para a senhora. Ai, que bom, O obrigada. meu livro que eu lancei em São Paulo e estou querendo lançar aqui. Esse livro, ele fala, a primeira coisa, como você identificar o tipo de abuso que você está. Gente, não estou fazendo aqui uma publicidade, não, tá? Mas a informação é necessária, sabe? Eu acho que, assim, é aquilo até que eu falei com você. Você é uma sobrevivente. Você conseguiu colocar um ponto final na sua história e evitou que a sua geração continuasse nesse ciclo, né? Então, isso é importante, a gente precisa falar. Para que outras mulheres vejam, ela conseguiu, eu também consigo, porque isso está à disposição de qualquer uma de nós, né? Basta ter a informação e o apoio correto. E não só eu consegui, Sim, minha mãe outras conseguiu. Olha só. Eu já venho de uma geração que já sofria violência doméstica, que era a minha mãe. E automaticamente, junto, eu também sofria, assim, como meus irmãos, né? Porque a partir da hora que o homem agride, não só psicologicamente, porque existem 5 tipos de agressões, e a gente sabe, né? E eu gosto de dizer assim, e esses 5 tipos que estão lá na lei, eles são exemplificativos, né? Sim. Porque hoje em dia existe uma série de outros tipos de violência que agora a mulher tem o cibernético, tem o stalk, tem tantas outras, né? Então, e assim, essas mulheres, elas precisam sair. A gente fala, será que vai diminuir os dados? Será que esses dados diminuem? Eu vejo assim, Elaine, hoje a gente tem uma divulgação maior, hoje a gente fala mais sobre esse assunto. Talvez agora, nessa nossa geração ainda, a gente não veja tanta diferença. Mas na geração dos nossos filhos, dos nossos netos, eu acredito sim que vai ser diferente. Porque elas já estão crescendo com essa informação. Sim. E elas já estão vendo mulheres, né, suas mães, suas avós, suas tias, se libertando desses relacionamentos. É uma semente que nós estamos plantando e talvez nós não vamos ver a colheita, mas essa colheita ela vai vir. Mesmo que nós não estejamos aqui para ver. Sim. O importante é a gente não desistir de plantar. Né? Eu brinco que assim, a Bíblia ela tem uma parábola que fala do semeador, e aí eu vou trazer para a questão da violência doméstica.
a gente está semeando. Né? Quando a gente fala, é uma semente que a gente está lançando. Muitas vezes vão ter mulheres que essa semente ela vai cair nas pedras, ela não vai dar ouvido. Então o sol vai vir e vai secar, ela não deu ouvido àquilo. Para ela não se identificou com aquilo. Mas vai ter mulheres, por exemplo, que vai se identificar com aquilo. Então essa semente que a gente lançou, ela vai crescer e ela vai frutificar. E aqueles frutos é que vão gerar o resultado. O que não podemos é desistir de semear, é desistir de levar informação. E também aí entra as denúncias, As né? denúncias, que são, hoje, você pode denunciar anonimamente, né, pelo 180. Hoje, você pode denunciar, por exemplo, você pode pedir socorro, todos hoje conhecem o sinal. E essa semana, é engraçado, que eu vi hoje, essa semana nas redes sociais, muito falar sobre essa questão do sinal do pedido de socorro. Eu vi uma matéria de uma menina que estava numa live com um namorado e durante a live ela fez o sinal de pedido de socorro, né? Teve uma outra, se eu não me engano, uma modelo, uma cantora que também fez o sinal durante o show, o sinal de socorro, né? Então, assim, hoje o objetivo de falar sobre isso é para que todos tenham informação, porque talvez o único lugar que essa mulher que é vítima de violência doméstica que ela frequenta é o supermercado, é a farmácia. Então, ali é o único lugar que ela vai conseguir pedir ajuda. E as pessoas também, os vizinhos, até próprio parente, tem que deixar de pensar que nem é um problema dela. E é. Isso não é um problema meu. Enquanto você pensa assim, a sua vizinha pode, a qualquer momento, estar morta. Porque eu digo assim, se eu não tivesse saído, talvez hoje eu não estaria aqui. Não estaria aqui para contar. Entendeu? Então, assim, aí eu entro no seguinte, casa de apoio. Primavera já tem uma casa de apoio? E na verdade, assim, Elaine, nós não temos demanda para uma casa de apoio. Não tem demanda? Não. Porque e aí eu vou te explicar o porquê que a gente não tem essa demanda. Sim, isso é ótimo. Por que eu vou te explicar o porquê que a gente não tem demanda? O que a gente precisa, na verdade, é um lugar adequado para que essa vítima vá, porque na verdade as nossas vítimas são transitórias. A gente recebe muita gente de fora. Sim. Então elas vêm para cá, elas não têm um apoio aqui. Então quando acontece essa situação de violência, o que elas querem por primeiro ir embora? Então a gente acolhe essa mulher, a gente coloca essa mulher num lugar fornecido pela Secretaria de Assistência Social, onde essa mulher fica, até que a assistência social libere a passagem para que essa mulher volte para casa. Então, assim, a demanda para que uma mulher fique em um abrigo temporário aqui para nós é de no máximo 3 dias. Então, eu falo assim, uma demanda para uma casa, diante de todo o custo que se tem, para essa questão nós não temos. Algumas pessoas até reclamam, então eu falo, gente, no meu ponto de vista, que atuo com isso há muito tempo, se torna algo, uma onerosidade desnecessária. Claro que a gente precisa ter um lugar específico, claro que a gente precisa, porque o lugar hoje, onde a gente leva essa vítima, não é o lugar adequado. É porque muitas vezes a vítima não tem para onde ir e ela acaba não denunciando. A gente fala, a cada 7 minutos uma mulher, mas a cada 7 minutos uma mulher que denuncia. Denunciou. Pode ser muito mais. E é muito mais, né? E é muito mais. Hoje, por exemplo, a gente tem muito aporte. Assim, a primeira-dama, ela é uma mulher que é muito incisiva, né? Ela é muito atuante nessa questão da violência. Então, isso nós todos acabamos ganhando com isso. Então, ano passado, a gente fez o lançamento aqui em Primavera do Ser Família Mulher, que ele dispõe de um valor mensal para essa mulher que fez o boletim de ocorrência, que não tem uma renda familiar ali, que consiga se manter, para que ela receba, né, durante um período, para que ela possa se estabelecer.
quando ela rompe esse relacionamento. Então, assim, hoje a gente tem, por exemplo, através da rede de enfrentamento, a gente tem os encaminhamentos que a gente faz. E eu vou te falar, é muito rápido, Elaine. Por exemplo, tem situações que o pessoal da PJC, a mulher foi lá, fez o boletim de ocorrência, fez o exame de corpo dele, está lá. Eles já veem essa necessidade, eles já entram em contato com a gente já busca o aporte da patrulha para estar buscando junto ao serviço de ação social. Se ela precisa de uma passagem para ir embora, eles já disponibilizam ali. É o período, geralmente, que elas ficam, um dia, 2. Aquelas que não querem voltar para suas terras, por exemplo, que vêm de lugares em que a vida é mais difícil, né? A gente sabe que Primavera é uma cidade de oportunidades, elas não querem retornar, elas têm um aporte, elas recebem ali um auxílio, aluguel, para que ela consiga um lugar para ela morar. A gente faz campanhas entre os grupos que a gente tem ali para arrecadar um móvel aqui, outro ali para suprir essa necessidade, sabe? Então, assim, a gente tem desenvolvido um trabalho gratificante. Eu vou te dizer, por exemplo, nesse último mês, a gente tirou, né, de mulheres que não tinham lugares para ficar. A gente mandou de volta para casa, para a família, mais de 4 mulheres. Mas já teve caso de vocês mandarem essa vítima ou para a família ou para o seu estado e ela retornar? Teve. E começar o ciclo novamente? Porque teve. O ciclo é dividido em 3, né? Sim. Teve. E aí é tão engraçado, Elaine, porque assim, nós somos uma rede que a gente fala rede secundária, né? Sim. Porque a rede primária é a família, os amigos, é a igreja, né? Então essa é a rede primária. Então o primeiro lugar que essa mulher vai buscar suporte é num amigo, na família, né? No seu pastor, no seu padre, né? É o primeiro lugar que ela vai buscar ajuda. Mas nós já tivemos situações, sim, em que a gente mandou, né? Deu todo o aporte, a vítima foi para junto da sua família, e dali a alguns dias a vítima ligou e falou bem assim: olha, doutora, eu queria te pedir perdão, porque eu queria avisar para a senhora que eu estou voltando, eu vou voltar com meu marido, porque os meus pais, né, falaram que eu preciso continuar com ele, eles não me deram apoio, inclusive o próprio pai dela trouxe ela de volta, sabe? E assim, ela estava muito envergonhada com aquela situação. E aí eu disse para ela assim: você não precisa ficar envergonhada. A gente te acolheu a gente te acolhe 2, 3, quantas vezes for necessário. Eu espero realmente que não seja. Mas caso seja necessário, a gente sempre está aqui para acolher, sabe? Não importa quantas vezes for, até que essa mulher verdadeiramente ela se sinta segura, porque é aquilo que a gente falou no início, existem dependências. Né? É uma menina, por exemplo, que casou com 15 anos. Foi o primeiro namorado. Foi o primeiro namorado, casou e tem filhos. Muitas vezes não quer desfazer essa família porque pensa assim: mas eu não quero que os meus filhos sejam criados sem pais, porque muitas vezes ela viveu essa experiência, e aí ela achando que está fazendo o que é melhor para o filho, na verdade ela está fazendo o que é pior, né? Porque nós sabemos que uma criança que vive em um lar onde a violência doméstica é constante, destrói aquela criança. Destrói e nem sempre, né? Eu digo assim, destrói emocionalmente. E ela também pode estar preparando o agressor para o futuro. Ou uma possível vítima, né? No caso da menina. Porque imagina uma criança que cresce o tempo todo vendo a mãe apanhar e achar que é normal a mãe sempre justificar, sempre explicar, sempre dar uma justificativa para aquela violência. Ela vai, quando o namorado ou o marido fizer, ela vai achar que é normal. Minha mãe suporta, né? Então, assim, a gente acontece situações e depois elas serem vítimas novamente, e a gente está lá para poder dar o suporte que elas precisam, quantas vezes for necessário, Elaine. A senhora acredita que o sistema de monitoramento funciona? Olha, nós aqui em Primavera, nós não temos. Né? Muitos municípios já têm. Em alguns casos muito graves, né, o juiz determina o uso da tornozeleira. Mas, assim, a gente tem uma patrulha, Maria da Penha, muito atuante.
E querendo ou não, isso acaba coagindo o autor da violência, porque a patrulha, ela dá o suporte para a vítima, quantas vezes for necessário, ela faz o acompanhamento constante com a vítima, mas o autor da violência também recebe uma visitinha da patrulha, né? Correto, né? Para ser informado que essa mulher é acompanhada. Sim. Né? O pessoal sempre fala assim, a visita do autor é uma só, porque ela é só informativa. É só para que ele saiba que aquela mulher não está sozinha, que ela tem um acompanhamento e que se ele tentar chegar perto dela, ele vai para cadeia. Ele está sendo monitorado. Ele está sendo monitorado. É uma forma dele saber que a esposa dele não está desamparada, porque é o que eles pensam, sabe? No projeto, por exemplo, já teve autor de violência falar bem assim, eu quero ver agora, quando que eu vou sair daqui? Porque quem vai sustentar a minha casa? Porque quem trabalha é eu. E aí ele se chocar quando ele ouve a informação de que assim, não, sua família está sendo assistida. Para sua mulher não está faltando. Ela está sendo muito bem assistida. E aí ele entender que, bom, eu não sou o único que faz isso. Né? E assim, isso traz uma consciência de que assim, ela não depende dele. E isso traz uma consciência para a mulher também. Nossa, eu achava que eu dependia dele. E sabe o que é engraçado, Elaine? Porque assim, a gente teve uma situação recém de uma vítima e ela achava que era ele quem mantinha a casa. Né? No psicológico dele, ela achava que ele era o provedor. Mas quando a gente foi conversar com ela, ela já estava sendo despejada porque os aluguéis estavam atrasados. Ela tinha conta de luz, ela tinha conta de água, tudo atrasado. Ela não tinha nem o básico de alimentação em casa. Então, qual que era a provisão que esse cara estava trazendo? Nenhuma. Ele simplesmente estava deixando ela passar todas as necessidades. Mas na mente dela, ele era o provedor. Por quê? Porque isso é o que foi trabalhado na mente dela. Foi o emocional. E aí, quando ela acordou, quando a gente falou sobre isso, ela falou, mas é verdade. E ainda pior, mulheres que trabalham e que sustentam a casa, mas acha assim, no inconsciente, que é ele quem faz. E aí, quando ela vê, mas é você quem está fazendo, é você que está mantendo. Né? Mas por quê? Porque a violência psicológica traz essa manipulação, né? E nesse caso também entra a violência financeira, né? Claro. Porque, no mínimo, ela dava todo o salário para ele. Claro, ele quem administrava. E aí a gente precisa ter em mente, que eu gosto de falar, que assim, a violência não é só uma ação. Existe a omissão também na violência. Então, por exemplo, um marido que sabe que a esposa necessita, por exemplo, de uma medicação, de um cuidado médico, e ele deixa de ofertar aquilo para ela, ele também está cometendo uma violência. E eu, Miriam, tenho para mim que assim, nós, enquanto sociedade, quando nós nos omitimos, nós também estamos praticando uma violência. Hoje está muito mais fácil as pessoas ajudarem aquela mulher e o homem também. Sim, claro. Né? A vítima, vamos falar em vítima. Vamos falar em vítimas, Porque há alguns anos atrás, por exatamente não ter Lei Maria da Penha, se você fosse denunciar, você era obrigada a se identificar. Sim. Hoje não tem, não há necessidade, basta você ligar ou você mandar uma mensagem via WhatsApp para a polícia, para o conselho. Sim. Né? Você já está conseguindo ajudar aquela vítima. Claro. Anos atrás não tinha nada disso. Então, a Lei Maria da Penha, ela veio para ajudar, né, as vítimas, para fazer com que essa vítima saia desse relacionamento. Para fortalecer, né? Eu digo assim, o conselho, por exemplo, o Conselho da Mulher, ele não visa só a proteção da mulher vítima de violência doméstica, porque as atribuições do conselho vão além disso, né? O conselho lida com os direitos da mulher. Então, é o direito dela de forma geral, é o direito à saúde, à educação, né? A ter uma vida digna, né? Então, mas nós acabamos trabalhando muito com relação à violência doméstica, porque é essa a maior violação de direito que a mulher tem sofrido. Já aconteceu de algum homem, vítima masculina, ir lá e procurar eles informação? Perguntam, sim, assim, já teve situações, né, deles perguntarem. O problema é essa questão do achar que, o que vão pensar se eu for na delegacia fazer um boletim de ocorrência que eu apanhei da minha mulher, né? Então, existe muito essa questão do próprio homem achar
que ele precisa ser o homem, né? E que ele não pode ser vítima, então ele não busca esse aporte. É claro que não vai ser aplicado para o homem a Lei Maria da Penha, mas existem sim dispositivos legais, medidas, né, de resguardar o direito dele, né, a integridade física dele. Da mesma forma, só que são outras leis que vão ser aplicadas, vai ser aplicado o Código Penal, né? Tem vias de fato, tem outras coisas que se aplicam. Eles precisam buscar ajuda, porque eu fiz uma palestra numa escola há um tempo atrás para os adolescentes, ali aquela fase do terceiro ano, sabe, segundo, terceiro ano. E quando eu falei um pouquinho sobre os sinais de um relacionamento abusivo, foi até engraçado, porque assim, uma das alunas levantou a mão e falou bem assim, doutora, mas então se o meu namorado for denunciar, eu que tô ferrada, né? Porque ele não faz isso comigo, mas eu faço isso e faço coisa pior. Sabe? Mas eu achei interessante porque ela se viu como uma autora de violência. É importante. E é isso. De repente, agora ela... Claro! E assim, ela teve consciência daquilo. Então, quando você tem consciência, você começa a mudar as suas atitudes. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? E já me fizeram também numa palestra que eu estava dando uma pergunta diferente. Ela me chamou no canto, depois que acabou, uma mocinha, acho que ela tinha uns 16 anos, ela me disse assim, Elaine, e quando os dois são agressivos, os dois são autores de agressão, o que acontece? Eu falei, então tem que ter um terceiro que denuncie. Exato. Um não vai denunciar Alguém vai ter que ter coragem, né? Exato. Aí ela me disse, porque meu pai e a namorada dele, eles se agridem direto. Eu disse, então, faça a denúncia, você não precisa dizer. Se você vê que realmente a coisa é séria, ou mesmo não sendo, você tem que denunciar. Isso está sendo dentro da sua casa, dentro da minha, então você precisa denunciar. É importante, sabe? A gente precisa tirar essa cultura. A gente brinca que, assim, briga de marido e mulher, antigamente o ditado era em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né? Mas tem que meter. Né? Hoje em dia, o nosso lema é outro, né? Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, o garfo, o que for necessário para salvar a vida da mulher. Né? Claro. E eu brinco, teve uma campanha que foi uma campanha que mexeu muito comigo. Aparecia sinais de... era à noite e aí eram fogos de artifício. As pessoas ligavam para a polícia. Aí o som alto, a pessoa ligava para a polícia. Os cachorros latindo, a pessoa ligava para a polícia. De repente, uma mulher começa a gritar e pedir socorro. As pessoas apagam as luzes, fecham as cortinas e falam, fica em silêncio. Ou seja, vamos fazer de conta que a gente não está ouvindo, né? Então, assim, até que ponto? Eu sempre falo assim, ninguém está livre de sofrer. Sabe por quê, Elaine? Ninguém está livre de sofrer violência doméstica. Ninguém está. E não existe... é porque eu sou bonita, porque meu marido não vai me bater, porque não existe isso. Porque a minha classe social é alta. Não existe ilusão. Isso. Tanto que a gente viu aí já delegadas vítimas de feminicídio, né? Juízas, mas algo que eu quero trazer para você como estatística também, por exemplo, ano passado nós tivemos, se eu não me engano, no estado de Mato Grosso, 54 casos de feminicídios. Nenhuma das vítimas tinha medida protetiva. Aí as pessoas falam bem assim, é só um papel. Será que é só um papel mesmo? Ou esse papel tem feito a diferença? Porque isso que eu ia te perguntar. Porque se de 54 vítimas, nenhuma tinha. Nenhuma. Aqui em Primavera, graças a Deus, nós temos, desde quando foi implementada a rede de enfrentamento, a Delegacia da Mulher, há 4 anos, nós não temos um caso de feminicídio no nosso município. Sabe? É um trabalho que é cansativo? É um trabalho que é desgastante? Mas é um trabalho que tem surtido resultados. E que salva vidas. E que salva vidas. E assim, sabe o que mais as pessoas precisam ter consciência? Nós que fazemos parte do Conselho da Mulher, nós que estamos na rede de enfrentamento, nós estamos ali como voluntários. Nós representamos a nossa instituição de forma voluntária.
Nós não recebemos salário para isso. Nós, muito pelo contrário, nós dispomos de valores, né, para fazer, mas nós fazemos porque o nosso objetivo é exatamente isso. E eu falo, Elaine, que assim, não é uma vida. São várias. É uma geração que a gente faz. Uma família, né? No seu caso, o fato de vocês terem se posicionado mudou a história da próxima geração. Como Que você da me minha disse, a filha, sua filha graças já a não Deus. sofreu. Não sofre. E não sofre. E meu filho também E não pratica. Não pratica. Entende? Então, assim, a gente precisa entender que não é só uma mulher. Quando eu falo para você, por exemplo, no mês de maio, nós tivemos 40 medidas protetivas aqui em Primavera. Não são 40 mulheres, são 40 famílias. Famílias, eu costumo dizer famílias. São 40 famílias. Se a gente for ficar aqui... Vai longe. Falando sobre violência, sobre... Não só a violência, mas a segurança das vítimas, né? Que elas podem sair com segurança hoje. A gente ficaria aqui, ó, horas e horas. Mas, infelizmente, nós precisamos finalizar o nosso programa. Mas eu tenho uma única pergunta. A gente falou de vítima, mulher e homem. Tem casos de homossexuais também? Elaine, assim, a lei, ela fala sobre mulher. Mas hoje já existem julgados, já existem decisões a níveis de tribunal que se aplica à mulher, ao relacionamento... Mulher com mulher. Homossexual, né? E assim, até em alguns casos de homem com homem, né? Vocês têm atendido? Nós não. Aqui em Primavera a gente não teve situações assim nesse sentido. Mas tem julgados, tem decisões que se aplicam, assim, que tem se aplicado, né? A Lei Maria da Penha. Por isso que eu estou te perguntando, porque o meu livro eu trato como vítimas sem gêneros. Né? Eu dou ferramentas para que essas vítimas possam sair com segurança, que foi o que nós conversamos, de que forma ela procurar ajuda, né? Apoio, tanto trabalhar o emocional, psicológico, e também a forma dela se manter financeiramente. Então, tudo isso meu livro está... A pessoa deve achar, ela está contando a história dela. Não. Eu não estou contando a minha história. É um guia de sobrevivência, ainda, né? Mas é um guia, eu falo em guia. É um guia para que as pessoas consigam, primeiro, analisar e detectar em que tipo de relacionamento ela está. E depois, para ela tomar uma decisão e falar, eu vou sair. Se ela conseguiu, eu também consigo. Sim, claro. E no final do meu livro eu escrevo, se eu conseguir, você também consegue. As pessoas, assim, quando fala de violência, não existe só a Lei 11.340, não existe só a Lei Maria da Penha, nós temos um Código Penal. Tem Código Penal. Né? Então, assim, talvez algumas situações em que a Lei Maria da Penha não se aplica, mas existe uma normativa do Código Penal que pode se aplicar, como é o caso do homem, quando é vítima de violência, a gente tem ali vias de fato, a gente tem outros textos legais que podem ser aplicados. E ele foi acompanhado pela delegada da DDM no interior de São Paulo. E antes de eu terminar, ela me disse, faltou um detalhe. Qual? A Polícia Militar também está preparada para essa situação. Então, você que está aí num relacionamento de dor e que precisa de ajuda, não pode procurar, lógico, conselho, a Justiça, né, a DDM e também, gente, pode, se estiver passando uma viatura da PM na hora, você pode pedir socorro. E assim, os nossos policiais militares, os nossos policiais civis, os agentes, assim, eles estão, sabe, preparadíssimos para atuar nessa situação. Bom, eu quero agradecer, mas eu quero deixar o microfone aberto para que a senhora mande a mensagem para aquela pessoa, aquela vítima que está no relacionamento de dor, um relacionamento ruim e que precisa, sim, abrir os olhos e falar, eu vou sair.
Bom, em primeiro, eu quero dizer que ela não está sozinha, né? Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, ela já pôde observar que existe sim. Existem pessoas que se importam e talvez se a sua rede primária não te deu o suporte que você precisa, pode buscar a rede secundária. Nós estamos aqui para te auxiliar naquilo que for necessário. E eu quero terminar com uma frase, Elaine. Sim. Na verdade, são duas. Martin Luther King diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Né? E até quando nós vamos ficar em silêncio, sendo omissos, enquanto a mulher do nosso lado está sofrendo? Por que a dor do próximo não está doendo em mim? A dor do próximo precisa doer em mim. É verdade. Né? E sozinha, a mulher ela pode até gritar, mas em rede ela é ouvida, ela é acolhida e ela é protegida. E esse é o nosso objetivo. Bom, o que eu tenho para dizer a você que assistiu esse podcast, olhe para o lado, olhe o seu vizinho, olhe a sua vizinha. Veja se no momento ele não está precisando da sua ajuda. Um grande beijo e a gente está de volta a semana que vem. Tchau.